senhor presidente, pastor Samuel Lopes da Silva, senhores ministros, nobres integrantes da nossa mesa diretora, em nome de quem eu cumprimento, em nome do nosso pastor, cumprimento a todos os integrantes da nossa mesa, senhores convencionais, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Já de imediato agradecer esse convite para fazer essa palestra. No ano passado nós fizemos uma palestra que foi mais fácil. A palestra de hoje é uma palestra um pouco mais difícil. Eu estou contando com a oração do nosso presidente e dos senhores para a gente levar a efeito aquilo que nós precisamos falar aqui. Senhores, por gentileza, para a gente não perder muito tempo em pé, livro de Juízes, capítulo 9. Livro de Juízes, capítulo 9. Em torno de 1 hora, nós vamos ler até o versículo 21. Eu vou fazer essa leitura calma, tranquila, os senhores acompanhem, para que nós possamos entender alguns aspectos que serão abordados mais à frente. Todos encontraram? Digo amém. Graças a Deus. A partir do versículo 1 diz assim. A epígrafe diz assim: Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque,
e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e em sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, temos lido, Senhor, a tua santa e bendita palavra. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas limitações. Nós estamos aqui, ó Deus, procurando ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Que a nossa sensibilidade esteja aguçada, Senhor. Que sejamos edificados nesta manhã, nesta palestra. Abra o nosso entendimento e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, senhores. Podem tomar assento. Muito obrigado. Senhores, o tema da nossa palestra: o cristão e o exercício da cidadania terrena. Indiferença ou participação consciente? Então, aí tem uma interrogação, uma pergunta. No ano passado nós falamos sobre administração, e ali é um assunto bem direcionado. Mas nós vamos falar alguma coisa sobre cidadania. E, na verdade, todos têm uma posição. Todos têm conhecimento a respeito. Portanto, senhores, nós respeitamos pontos de vista diferentes. Há cristãos sinceros que pensam um pouco diferente em alguns aspectos, e que talvez em alguns aspectos talvez não estejam necessariamente errados, embora com ponto de vista diferente. Nós procuraremos respeitar isso. É uma reflexão de um assunto que os senhores já conhecem, é uma reflexão. Ou seja, à medida que nós formos falando, os senhores vão analisando e vendo e procurando contextualizar aquilo que nós estaremos falando e extraindo da Bíblia mais à frente, com aquilo que nós estamos vendo, vivendo. Eu já ouvi uma história que é possível que os senhores conheçam, que um cidadão resolveu construir uma grande biblioteca, e ele separou uma estante lá para os livros que ele considerava os mais importantes, os essenciais da sua biblioteca. E ele botou lá diversos livros, e depois ele pegou a Bíblia, e aí ele ficou pensando: onde eu vou colocar a Bíblia na minha estante? Aí, se eu botar embaixo, se eu botar embaixo, ela fica sendo a base da minha biblioteca. Depois ele pensou: se eu colocar no meio, mas no meio. Aí ele falou: não, no meio é a coluna que sustenta. Se eu colocar em cima é a cabeça, posição de destaque. Mas a conclusão é que, onde ele colocasse a Bíblia, ela teria a sua importância em qualquer posição que ele colocasse. Eu fiz essa leitura e inicialmente eu ia partir da reflexão bíblica desde o início, mas esse assunto ele requer uma reflexão antes, ele requer um conhecimento antes, requer que nós refresquemos a memória um pouco antes da reflexão bíblica, porque a reflexão bíblica ela vai abordar basicamente o aspecto mais importante desta palestra, tá? O aspecto mais importante desta palestra.
Eu coloquei na nossa introdução algumas observações. É possível que alguns perguntem assim: por que falar sobre esse tema, cidadania? Aí eu coloquei: por que também não falar? Por que ignorar? Por que alguns creem que nós não temos que falar sobre isso? Nós, crentes em Jesus, ministros, o crente em Jesus tem dupla cidadania, a celestial e a terrena, e a nossa missão, ela é desempenhada no mundo dos homens, é desempenhada aqui na terra. Eu coloquei aí, citei alguns versículos que todos os senhores conhecem, por isso, não por acaso Jesus na oração sacerdotal disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livrem do mal. E no Sermão do Monte ele fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Às vezes nós, quando vamos falar sobre isso, alguns colocam objeções e têm pensamentos contrários a respeito do assunto. Alguns falam assim: não, Jesus já está voltando mesmo, não precisamos nos preocupar com isso. Essa é a nossa bendita esperança. E conforme diz o nosso pastor presidente, temos que estar esperando que ele pode voltar no próximo segundo. Mas será que essa bendita esperança pode servir de encosto, de escora para a gente ignorar tudo que acontece à nossa volta? Poderíamos citar aí diversos exemplos, mas eu citei aquele exemplo do exílio babilônico. Vocês vão ficar lá 70 anos, já sabiam que era 70 anos. E eles poderiam chegar: não, vamos esperar o tempo passar, não vão fazer nada. Não, a orientação foi: vamos ficar 70 anos, mas enquanto isso, construam, plantem, casem e procurem a paz da cidade. Vivam uma vida normal, enquanto aguardam terminar. Ou seja, nós precisamos viver enquanto estamos aguardando a volta de Jesus. Outros perguntam: sim, nós temos que exercer influência, mas onde? Em que áreas? Em que locais? Precisamos ser cidadãos exemplares em todos os lugares, espalhando o bom cheiro de Cristo onde quer que nós estejamos. Em todos os lugares. Em todos os lugares. A nossa omissão em relação ao exercício da cidadania permite que o mal se estabeleça em diferentes aspectos da vida em sociedade, ou da nossa sociedade. O mal se espalha sob influência de pessoas de diferentes origens, particularmente quando se tem governantes e legisladores ímpios, que não têm princípios e valores extraídos da palavra de Deus, que contrariam claramente a palavra de Deus. Não podemos ser indiferentes a isso. Além de orar, precisamos exercer a nossa cidadania de forma consciente, entendendo que temos responsabilidade diante de Deus pelas escolhas que fazemos. Nesse sentido, vamos relembrar e refletir sobre o conceito de cidadania e seus desdobramentos, procurando contextualizá-lo com o momento em que vivemos. Exercer a cidadania é um direito, um dever e uma oportunidade ímpar para exercer influência positiva em uma sociedade carente de valores. Pensemos então sobre isso. É um assunto importante que afeta a todos nós. A todos nós veremos aqui. Eu vou abordar alguns aspectos para facilitar o roteiro que o nosso pastor Nelson, por gentileza. Então nós vamos falar rapidamente sobre o exercício da cidadania, que é bem conhecido.
cidadania e as dimensões da cidadania. A cidadania ela tem algumas dimensões. Nós vamos falar sobre isso. Envolve direitos civis, políticos e sociais, na ordem que um sociólogo inglês fala. Mas nós vamos falar naquela ordem que está ali. Sociais, civis e políticos. Eu deixei por último os políticos porque é o que nos interessa aqui. Vamos falar sobre dimensão de direitos políticos, que é a escolha de governantes. Vamos falar sobre escolha de governantes, aprendendo com a história de Abimeleque. Alguma coisa sobre essa parábola de Jotão que nós lemos. Vamos falar sobre o cristão e a laicidade do Estado. E alguns temas que precisamos observar na escolha no momento de votar. Bom, o primeiro exemplo que eu dou aí, o primeiro item, então, Paulo e exercício da cidadania. É bem conhecido, senhores. Todos sabemos que Paulo tinha cidadania romana. E ele fez uso dessa condição quando isso se fez necessário. Há pelo menos 5 citações no livro de Atos referente à cidadania de Paulo, a cidadania romana. Em 3 ocasiões ele claramente faz uso. Em Filipos, após ser açoitado sem condenação. Você prendeu e agora solta assim de qualquer maneira? Não, não é assim. Está lá em Atos 16, 23. Eu vou citar rapidamente porque o tempo passa rápido. Ao retornar da terceira viagem missionária, após tumultos em Jerusalém, de novo por causa de açoites. Depois, ele apela para César. Era um direito que tinha o cidadão romano de apelar para tribunais superiores do império. Ele fez isso. Fica evidente que Paulo conhecia as leis romanas. Ele sabia que era ilegal açoitar o cidadão romano, bem como que podia apelar para César. Desse exemplo, parece claro que não só podemos fazer uso da nossa cidadania, mas também que para exercer precisamos ter conhecimento dos nossos direitos e deveres como cidadão. Não é possível usar adequadamente aquilo que não conhecemos corretamente. Entendendo, senhores, o conceito de cidadania, os senhores já sabem, nós vamos relembrar aqui. Quando a gente pega um dicionário, normalmente fala de cidadão é a qualidade do morador da cidade, ou cidadão é a qualidade, cidadania é a qualidade do morador da cidade, ou daquele que tem os direitos políticos de um Estado. Normalmente é isso que nós encontramos. É uma palavra chamada de polissêmica, porque ela pode ter diferentes significados dependendo do contexto. A palavra cidadania, ela pode ter diferentes significados dependendo do contexto. No entanto, o conceito mais usual, por isso nós estamos usando aqui, é o conceito de um sociólogo inglês chamado Thomas Marshall. Ele diz o seguinte: cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. E por ser membro integral de uma comunidade, ele tem igualdade em relação aos direitos e deveres. Ou seja, todos os membros de uma determinada comunidade, cidadãos de uma comunidade, eles precisam ter igualmente, de modo igual, direitos e deveres em relação a esse Estado. Todos os membros, todo cidadão, ele tem que ter, de igual modo, direitos e deveres em todas as áreas. Não pode ter distinção do cidadão religioso para o não religioso. Aqui tem um aspecto importante. Não pode existir distinção no exercício da cidadania, porque fulano é da religião A ou da religião B ou não tem religião nenhuma. Todos são iguais em relação à cidadania. Todos são iguais. Isso é importante para nós não voltar a isso aí. Esse cidadão, o Marshall, ele fala, ele que deu esse conceito de que a cidadania ela é composta de um tripé, ou de 3 dimensões: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Nós veremos mais à frente.
mas de forma resumida, os direitos políticos se relacionam com a participação no governo. Direitos civis está muito ligado à liberdade. A liberdade. E direitos sociais, a participação na riqueza comum que é produzida. Um brasileiro chamado José Murilo de Carvalho, ele, tecendo considerações sobre as colocações de Marshall, ele diz o seguinte: o cidadão pleno, ele tem que ter os 3 direitos: direito político, direito civil, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Cidadão pleno. No entanto, é possível que alguém seja cidadão sem ter esses direitos plenos. Nós vamos ver mais à frente aqui. Tá? Ele diz, por exemplo, é possível que haja direitos civis sem direitos políticos. Alguém pode morar em um local que tem liberdade sem eleger o governante. É isso que ele está dizendo aqui. É possível que alguém more num estado, por exemplo, onde há uma monarquia hereditária. Ele não elege o governante, mas ele pode ter liberdade. Pode ser que seja um governo democrático no sentido de que não atrapalha as liberdades civis. Então é possível que alguém tenha direitos civis sem direitos políticos. Porém, ele diz, olha, o contrário não é possível. Se não tem direitos civis, como é que alguém vai escolher o governante? Não tem liberdade. No entanto, há estados em que se tem os direitos políticos de fachada para legitimar, às vezes, uma ditadura, por exemplo. Nós temos países vizinhos assim, que o governante não sai, as pessoas não têm liberdade, prende por qualquer coisa, não pode se expressar, no entanto, tem eleição. Só que a eleição, em termos complicados, nós temos um país na América Latina que o presidente atual, inclusive está perseguindo cristãos, católicos, ele prendeu os possíveis candidatos à eleição e fez a eleição. Então, uma eleição de fachada, porque não existe liberdade civis, as pessoas não podem se organizar e não têm liberdade nem mesmo para se candidatar. Isso é possível. Isso é possível. Bom, tendo relembrado o conceito, voltemos então, vamos ver as dimensões da cidadania. O autor que eu citei aqui, ele fala de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Para nós vamos falar o contrário: direitos sociais, rapidamente, direitos civis, rapidamente, e por último, direitos políticos. Na página 3 eu coloquei uma observação que os senhores possivelmente alguns vão identificar. A dimensão de direitos políticos será abordada por último, como eu disse aqui, porque ela se refere à participação do governo, escolhendo os que irão governar ou legislar. Embora direitos políticos não existam sem direitos civis, como observado acima, escolhas políticas equivocadas podem levar à perda dos direitos civis. É por isso que possivelmente os senhores vão identificar que recentemente uma autoridade falou assim: olha, eu não tenho medo de perder uma eleição, eu tenho medo de perder a liberdade em uma eleição. É possível que os senhores identifiquem. Recentemente nós ouvimos isso. Eu não tenho medo de perder a eleição, eu tenho medo de perder a liberdade em uma eleição, porque o voto errado pode sim conduzir à perda dos direitos civis. Continuemos então. A dimensão de direitos sociais, a primeira dimensão que nós vamos falar. Essa dimensão garante participação na riqueza coletiva, permite às sociedades politicamente organizadas reduzir excessos de desigualdade. Esses direitos podem existir sem direitos civis e políticos. É possível que tenha um governo, um local, onde, aí os senhores podem identificar também, eu preciso ser cauteloso com as palavras, eu preciso falar tudo com temor e tremor aqui, mas olha a observação: é possível que existem locais que as pessoas têm direitos sociais sem liberdade, que são os direitos civis, e sem votar. Ou seja, os
sociais. Não, você vai ter direito a tudo, vai ser tudo providenciado para você. Mas você não escolhe o governante e também não pode falar nem reclamar. Direitos sociais está na Bíblia. Está na Bíblia. Essa preocupação, ela não é propriedade de nenhuma ideologia, está na Bíblia. Se a gente olhar direitinho, fizer uma leitura atenta, tirando, porque é possível tirar outras aplicações, quando Deus, o próprio Deus diz assim, olha, tenho visto a situação do meu povo no Egito, e o seu clamor chegou até mim, e eu vou libertá-los. Deus viu que o povo estava escravizado, estava numa situação difícil. Deus comissiona Moisés para ir lá, para libertar o povo. Moisés vai lá, incumbido por Deus, tira o povo, e depois Deus dá leis para normatizar a vida daquele povo. Nós encontramos orientações sobre o pagamento do trabalhador, sobre o cuidado com o pobre, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva. No Antigo Testamento. Chegamos no Novo Testamento, essa preocupação se mantém. Tiago, por exemplo, fala sobre isso, sobre o salário justo do trabalhador. Coloquei as referências aí. A preocupação com questões sociais não é propriedade de uma ideologia. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento, tinha essa preocupação. Quando vocês forem colher lá o milho, as espigas que caírem, deixam para o pobre. Essa preocupação existia desde o Antigo Testamento. Encontramos na igreja do Novo Testamento, lá no início, que todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Cuidado com a viúva, não escreva a viúva com menos de 60 anos. Preocupações sociais sempre permeou a vida da igreja. E está na Bíblia. Não é propriedade de nenhuma ideologia. No caso de um Estado constituído como o Brasil, essa preocupação envolve preocupações com a aposentadoria. O que o governo federal fez durante a pandemia? Para aquelas pessoas que não tinham rendimentos, que alguns impediram de trabalhar. O que o governo fez? Deu auxílio. Para algumas empresas, inclusive, deu dinheiro para pagar. Isso é a parte social. Parte dos direitos sociais. Porque nós vivemos numa sociedade que o governo arrecada impostos, e esses impostos devem retornar para o povo de alguma maneira. E essa é uma maneira. Então, direitos sociais é isso. De forma breve, para que os senhores entendam. Tá? O cidadão pleno, ele tem direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Direitos sociais deve ser uma preocupação, uma maneira de diminuir a desigualdade no meio da população. Direitos civis. Esse aqui, senhores, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Carvalho, José Rodrigues Carvalho, ele diz o seguinte: são direitos fundamentais à vida, direitos civis, são direitos fundamentais à vida, à liberdade, direito fundamental à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de se organizar em uma associação, de ter respeitado a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo com as leis. Que você pode ter autoridade competente agindo ilegalmente. Os senhores estão atualizados do que tem ocorrido no Brasil. Eu tenho certeza disso. Os senhores não desconfiam que tem alguma normalidade? Alguma coisa diferente? Nós tivemos pessoas presas aí que não se sabe por quê. Recentemente.
Pessoas falando que trabalham na internet que tiveram bloqueado o seu canal, desmonetizado o seu canal, e normalmente tem um perfil, tem um lado. Tem um lado isso. Fizeram isso para um lado. Isso é normal? Nós tivemos parlamentar, os senhores acompanham isso, não estou, né? Aí que ninguém sabe exatamente, falou lá, enfim. Tivemos empresários esses dias aí, há poucos dias. Aí nós estamos falando de um país democrático que tem liberdades civis, direito à vida, ir e vir, manifestar o pensamento. Considerando o exposto, vejamos o resumo abaixo frente a alguns aspectos dos direitos civis. Direito à vida é direito fundamental. Não por acaso, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, se alguém ferisse uma mãe que ela abortasse, a criança no ventre já era protegida. Dá a referência aí. Desde o Antigo Testamento, Deus colocou a vida em alto padrão. Direito à vida é um direito fundamental, o maior dos direitos, direito à vida. Eu mencionei aqui porque é interessante a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tem um trecho lá muito interessante que eu vou ler, está na página 4, diz assim, ó, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, é muito interessante. Consideramos estas verdades por si mesmas evidentes. Todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo Criador, certos direitos inalienáveis, entre os quais se encontram a vida, a liberdade, a busca da felicidade. Olha a observação que eles colocam. Para garantir esses direitos, são instituídos os governos entre os homens. Governo é instituído para garantir direito à vida, direito à liberdade. Não é o contrário, não é para oprimir. O governo existe para exatamente coibir quem tenta infringir, tirar a liberdade. O governo existe para coibir o mal e não para violar e fazer o contrário. Então eles entendiam uma coisa interessante. Os pais da independência americana entendiam que o governo que não respeitasse isso deixava de ter legitimidade para continuar governando. Um governo que não respeita direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, no pensamento deles lá da independência americana, dos pais fundadores, governos que não respeitam isso, perdiam a legitimidade para governar. Isso é uma reflexão, senhores. É reflexão. Direito à liberdade é um outro direito fundamental. O homem foi criado livre. O teólogo americano Wayne Grudem, ele faz uma observação interessante. Ele diz, olha, esse direito, ele não é absoluto. Por que ele não é absoluto? Porque aqueles que cometem o mal precisam ser punidos. E nesse caso o governo deve agir. Mas ele faz uma observação muito interessante. E se a gente for colocar tudo na apostila, não dá. Ele faz a seguinte observação: temos que ter cuidado com iniciativas governamentais que vão restringindo a liberdade do povo aos poucos. Essa observação é de um livro de 2014. Eu tenho esse livro. É de 2014. Tem que ter cuidado com iniciativas do governo que aos poucos vão tirando a liberdade do povo. Porque se não tiver cuidado, daqui a pouco perde a liberdade toda. Isso é para a gente pensar. De algumas coisas que a gente viveu recentemente. A pretexto é para a gente pensar. Ele dá alguns exemplos interessantes. Ele fala, por exemplo, se o governo começa a criar muita situação para te obrigar a perder horas e filas criadas por ele está começando, está tirando um pouco da sua liberdade. Então você poderia estar em outro local. E ele cria uma situação para te obrigar a ficar numa fila, perdendo
aproveitar. Um outro exemplo que está interessante, que é uma perda pequena. Ele fala assim, olha, à medida que ele aumenta os impostos, ele tira dinheiro do seu bolso. E ao tirar dinheiro do seu bolso, ele te obriga a trabalhar mais para repor. O tempo que você ia usar para outra coisa, você é obrigado a trabalhar mais. Porque o governo meteu a mão no seu bolso. São pequenos exemplos elementares. Então, o direito à liberdade não é absoluto, porque o mal precisa ser coibido, mas é um direito fundamental. E quem extrapola os limites da lei, que pague de acordo. Outro exemplo fundamental, o direito à propriedade. Agora, veja, senhores, que eu estou citando isso aqui, direito à vida, nós vamos falar mais à frente, porque existem pessoas que não respeitam a vida. Por exemplo, um candidato que defende o aborto. Se na Bíblia, desde a concepção, desde o ventre da mãe, feto, a criança já é protegida, a reverência está em dinheiro. Nós vamos falar mais à frente de escolha do governo. Direito à vida como direito fundamental, direito à liberdade, direito à propriedade. Desde o Antigo Testamento. Inclusive a propriedade como função social. O ano do jubileu. Está lá em Levíticos 25, por exemplo. Depois de um tempo, a terra voltada para o dono, para que todos tivessem acesso à terra. Tudo está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, a Bíblia, ao mesmo tempo que assegura o direito à propriedade, dá a função social à terra. Não é propriedade de uma ideologia. Isso já estava na Bíblia. Direito à manifestação do pensamento. O Eric Gruden, ele cita um exemplo aqui muito interessante. Ele pegou um dissidente da antiga União Soviética, e esse dissidente da antiga União Soviética expressa o seguinte: olha, quer saber se um país é livre, se uma sociedade é livre? Faz esse teste aqui, ó. Aí ele no finalzinho, está na página 4, ele diz assim, ó. Ele faz isso em forma de uma pergunta. Ele faz uma pergunta para que a pessoa responda. Uma pessoa pode ir até o meio da praça da cidade, expressar sua opinião sem ter medo de ser detida? Se na cidade, no país onde essa pessoa está, se ela puder ir na praça e falar o que quiser, sem medo de ser detida, encarcerada ou ferida, o país é livre. No entanto, se ele tem que ter cuidado com o que fala, não pode expressar livremente, tem que ter cuidado. Significa que esse país não é livre. Não é livre. Nós estamos vivendo momentos que a gente tem que ter cuidado. Um grupo de WhatsApp, inclusive. Nós tivemos empresários aí que tiveram busca e apreensão recentemente porque curtiu com esse gente, com esse negócio aí do joinha, porque curtiu uma publicação lá de um grupo de WhatsApp, grupo privado, senhores, grupo privado. Temos que ter cuidado, inclusive com o que curtimos, tem que ter cuidado, inclusive com o que curte em grupos, na internet, que às vezes, detalhe, você pode fazer sem querer, às vezes, distraidamente curtir alguma coisa ali que pode comprometer ou alguém interpretar. Às vezes a gente bota aí só para a pessoa ter ciência que a gente viu aquilo que ele postou, não necessariamente concordando com o que foi falado, mas para dizer que viu o joinha lá. Teve empresários que teve busca e apreensão em casa por causa disso, recentemente. Mas nosso país é livre. Temos liberdade de expressão. Temos liberdade de expressão. Então vejam a seriedade disso, senhores. A seriedade disso. Direitos políticos, senhores. Direitos políticos.
Eu deixei esse por último porque ele é o foco da nossa atenção aqui. Falei rapidamente sobre direitos sociais, sobre direitos políticos, sobre direitos civis, que envolvem liberdade. A pedra de toque dos direitos civis é a liberdade. A pedra de toque, essa expressão não é minha, embora ela seja mais conhecida. Eu estou usando a expressão de José Murilo de Carvalho, de um autor que eu cito aqui. A pedra de toque dos direitos civis é a liberdade. Onde não há liberdade, os direitos civis estão correndo risco. E os riscos, a eliminação dos direitos civis, ocorrem pouco a pouco. Gruden chama a atenção para isso. Tem que ter cuidado com governos que começam a regulamentar todas as etapas da vida do cidadão. Só pode ir em tal local se tivesse passaporte. Só pode entrar em tal lugar. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, senhores. Direitos políticos. Na página 5 da nossa apostila, e hoje eu não fiz os slides como da outra vez por causa da apostila, nós temos a apostila. Direitos políticos. Nós nos prendemos mais nesta dimensão, porque os direitos políticos se referem à participação do governo, do cidadão no governo da sociedade. A cidadania tem 3 dimensões. Nós falamos dos direitos sociais, dos direitos civis, vamos falar agora dos direitos políticos. É uma dimensão importante, porque é por intermédio desta dimensão que o cidadão participa do governo. Em geral, quando se fala de direitos políticos, é do direito do voto que se está falando. Sua essência é a ideia de autogoverno. Claro que isso se refere à política. Nessa direção, Jeremias Couto afirma, pastor Jeremias Couto, que é conhecido nosso, da igreja, a política como a arte de governar nada mais é do que cumprir propósito estabelecido por Deus logo no início da existência humana. De fato, após ter sido criado, o homem recebeu do Criador como sua primeira função a incumbência de governar, conforme nos mostra a Bíblia, lá em Gênesis 1, 27 e 28. Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus nos criou, homem e mulher criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Eu usei a versão da nova versão transformadora aí, para usar essa palavra: encham e governem a terra. Governar é a primeira comissão de Deus para o homem. Governar. Pastor Jeremias Couto, ele chama a atenção para um detalhe interessante. Ele diz o seguinte: o evangelho foi plantado no Brasil por intermédio de missionários estrangeiros que não podiam se envolver em assuntos políticos do país por força de lei. Os estrangeiros que chegaram aqui não podiam se envolver por força de lei. Sem falar que na época o Brasil já foi um estado que tinha uma religião oficial. Com a proclamação da República deixou de ter, mas os resquícios disso duraram muito tempo. Então os missionários chegavam aqui, não tinham liberdade plena em alguns aspectos, não podiam falar plenamente. Então, os missionários estrangeiros que chegaram ao Brasil, eles não podiam se envolver em assuntos políticos do país por força de lei. Em virtude disso, não tomavam qualquer iniciativa de preparar os crentes para exercer a cidadania plena. Os missionários estrangeiros que chegavam ao Brasil não podiam falar por força de lei. Em consequência, também não orientavam o povo para o exercício da cidadania de forma plena. A conclusão é minha. Talvez tenha sido por isso que boa parte de nós, evangélicos, fizemos a opção de ser salvos saber. Foi por essa opção. Ou seja, nós herdamos de alguma maneira isso. Não se envolve nisso não. Se é política, não se envolve nisso não. Nós herdamos isso. Dimensão política, dimensão de direitos políticos, escolha de governantes. Não está claramente definido na Bíblia como os governos devem ser escolhidos. Não está. Não está claramente na Bíblia como os governos devem ser escolhidos. Não está. Há princípios norteadores de como os governos devem ser.
pelo império. Então esse é o contexto de Jesus. Só que nós vivemos em outro contexto. Nós escolhemos os nossos governantes e escolhemos os nossos legisladores. O contexto é diferente, senhores. Eles não tiveram a opção de escolher governantes. Eles não tiveram a opção de escolher quem ia presidir sobre eles. Nós temos. Nós temos a opção de escolher. Muito bem. Nós vamos entrar agora no texto que nós lemos. A história de Abimeleque retrata um homem cego e faminto pelo poder. Quem foi Abimeleque? Abimeleque foi filho de Gideão, também chamado de Jerubbaal. Aí, filho de Gideão, aquele dos 300 dos midianitas. Se a gente, por gentileza, deixa a Bíblia aberta, que eles puderem, porque a gente vai mencionar alguns versículos aí. Por exemplo, quando a gente olha lá no capítulo anterior, no capítulo 8, no versículo 22, o povo de Israel disse para Gideão assim: olha, domina sobre nós, tanto tu como teu filho. Pediram para ele: não, vira um rei sobre nós. Essa palavra domina aqui, eu vi gente aí, inclusive, hoje, eu não lembro quem com a Bíblia falava assim, mas não é só dela não. Essa palavra domina, que está traduzindo para nós como domina, significa reina. O significado é esse: reina sobre nós. Domina sobre nós, tanto tu como teu filho. Aí Gideão: não, eu não vou dominar sobre vós nem meu filho. Vocês serão governados, sobre vós reinará o Senhor. Ele não aceita assumir essa posição de rei. Gideão não aceita. Embora estudiosos da Bíblia entendam que ele agiu durante um tempo como rei. Ele agiu como? Alguns passos aqui levam a esse fechamento. Ele agiu como rei. Gideão morre. Teve 70 filhos. Aí ele morre. 71. Aí ele morre. Aí nós entramos no capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém aos irmãos dele, para tomar o governo, com o propósito de reinar. Era um camarada astuto, perigoso, Abimeleque. Um dia desse eu ouvi uma outra expressão de um político brasileiro se referindo a um outro político: é um encantador de serpentes, malicioso, astuto, encantador de serpentes. Eu botei aí, entre aspas, encantador de serpentes, porque a expressão nós conhecemos, mas ela não é minha. Foi citada por um político brasileiro esses dias aí. Abimeleque era encantador de serpentes, astuto, querendo poder, cego pelo poder. Suas cegueiras o impediu de ver limites para as suas ações. Por isso que eu gosto de dizer os objetivos por caminhos tortuosos. Alguns aspectos para a nossa reflexão, extraídos desse texto aqui que nós lemos. O primeiro aspecto interessante: ele tirou o proveito de sua origem como filho de uma siquemita e dividiu a nação. Sou parte de vocês, vosso osso e vossa carne. Vocês estarão comigo no poder. Siquém era uma região na área central, estratégica, boas ruas. Abimeleque era filho de Gideão com uma concubina siquemita. Então, ou seja, ele tinha parentes ali. Aí ele chega lá para eles: o que é melhor? 70 governar ou um governar? Encantou o povo: não, governe sobre mim. Uma minoria, era a minoria. E ele quis usar isso para reinar sobre todos. Nós vamos falar um pouco mais aqui. Ele conseguiu durante 3 anos. Um outro aspecto, versículo 4. Agora passa muito rápido. Versículo 4. Ele foi, contou aquela história toda,
dinheiro para a campanha. E ludibriou aquela pequena parte ali, envolveu aquele pouquinho ali e conseguiu dinheiro para a campanha. Dinheiro para a campanha. Era a minoria. Aí vai só adiantou a minha palestra. Porque nós vamos ver o passo seguinte. Alugou no versículo 4. Homens, continua, né? Alugou homens ociosos e levianos que o seguiram, bandidos, desocupados, desordeiros, mercenários. Alugou armaceiros, alugou black blocs para causar inquietação no povo. Black blocs quebra tudo, destrói tudo. E vamos junto nessa minoria, vamos matar todo mundo. Desordeiro. Alugou desordeiros com dinheiro. Agora olha a origem do dinheiro. Homens ociosos e levianos, comprou apoio de mercenários para conseguir seus intentos. Desordeiros, desocupados, terroristas. Hoje a gente talvez chamasse de black bloc, esse negócio todo aí. Alugou esses homens para fazer isso. Abimeleque tinha características autoritárias. Queria controlar tudo, né? Ele conseguiu apoio apenas de uma porção do território, por isso que é. Mas a pretensão dele era dominar tudo. Aí eu chamei a atenção dos senhores, lá no versículo 22 do capítulo 8, lá fala, a palavra domina, o pedido deles para Gideão, domina sobre nós, os homens de Israel, os homens todos de Israel, pedindo, domina sobre nós, o sentido é reina. Aí no versículo 22 aqui do capítulo 9, diz assim, ó, havendo pois Abimeleque dominado 3 anos, só que esse dominado aqui é diferente. Não é um domínio de reino, é um domínio de alguém que estava comandando, é um domínio de espécie de um príncipe, de um governante, mas não um domínio pleno. Não um domínio pleno. Não um domínio pleno. É interessante, alguém tem uma Bíblia de escada, eu vi aí. Quem tiver essa Bíblia em casa, leia, veja lá o significado desse domínio e do outro. Quem tiver Nova Almeida atualizada, veja lá que ele chama a atenção. Não é um domínio pleno. Aqui, ou seja, ele governou sobre Israel 3 anos, mas ele não tinha domínio pleno. E como ele ia conquistar isso? Por isso que eu coloquei aqui, talvez não fique claro para alguns, mas eu coloquei exatamente, deixei para falar aqui. Tinha características autoritárias com o seu apoio apenas um pedaço do país, mas com a possível pretensão de dominá-lo por completo. Entrou no governo, comprou apoiadores, leva apoiadores para o governo. Por quê? É companheiro de campanha, é companheiro de caminhada, é vagabundo, mas ajudou a eleger, é vagabundo, mas ajudou a decretar. Eu vou levar para o governo. Vou levar para o governo. E leva. É companheiro de caminhada, os homens ociosos está aí. Vejam, senhores, que eu não estou inventando, eu não estou distraído da Bíblia. Eu estou distraído da Bíblia e estou fazendo a aplicação. E nós precisamos contextualizar. Conseguiu apoio apenas num pequeno pedaço. Tem apoio de uma pequena parcela da população que não chega a 30%, quer governar sobre os 100. E usando bandidos, usando pessoas que quebram, usando os mais diferentes aparatos. Se quem era um pedacinho lá, se quem era um pedacinho, não era o país todo, não. Aí a pergunta retórica que eu coloquei aqui, a pretensão dele era dominar sobre todo, ele estava dominando, mas não reinando plenamente ainda. Tem uma estrutura aqui no reino. Comprou apoio de mercenários para conseguir seus intentos, características autoritárias. Possivelmente ele queria comprar apoio. Não. Governo de coalizão. Governo de coalizão.
Ele não chegou a alcançar o objetivo dele. 3 anos, Deus é justo, né? Para chegar lá ele matou 70. Cruel e impiedoso, mandou matar concorrentes ao trono. Matou 70. É concorrente, não é vida. É concorrente de vida. Vai deixar o mundo dividido. Os ociosos e vagabundos. Vai governar os ociosos e vagabundos contratados. Eu pulei aqui. De onde veio o dinheiro que ele contratou os ociosos e vagabundos? Olha só aqui, ó. De onde veio o dinheiro? De onde veio o dinheiro? O dinheiro foi conseguido de um tempo pagão. O dinheiro foi conseguido de um tempo pagão. Agora é interessante. Só que tem uma referência em Jeremias que Baal também aceitava de gente. Eu botei a referência. Não coloquei a referência aqui. Não coloquei. Ou na hora de passar para cá, não coloquei. Mas tem uma referência em Jeremias. Em Jeremias. Sacrifício de criança. Agora, há diversas fundações no mundo. Diversas fundações. Aí, o senhor falar aí de fundação, eu não vou citar nomes não, que financiam organizações congêneres no Brasil para incentivar o aborto, organizações internacionais. Dinheiro de pauper, dinheiro de pagão, dinheiro de um Deus pagão. Ele pega esse dinheiro de Deus pagão, compra homens ociosos e vai para o governo. Ociosos vão governar com ele. E quem botou o dinheiro quer que ele implemente as suas políticas. Quer que ele implemente. Se ele pegou dinheiro de um Deus pagão, que uma das propostas era exatamente sacrifício de crianças, aí ele vai governar, não, tem que legalizar o sacrifício de criança. Tem que legalizar sacrifício de criança. Vejam a seriedade disso, senhores. É a Bíblia que está falando isso, não é eu, é a Bíblia. Depois ele voltou-se contra o próprio povo, senhores. Abimeleque. Depois ele se volta contra o próprio povo, destrói a cidade de sua mãe, dá referência aí. Seus habitantes pagaram caro por compactuar com suas iniciativas erradas. Atraiu o juízo de Deus. Então compactua com crueldade, impiedade, justiça. Pode demorar, mas no tempo certo a conta chega. Demorou 3 anos no caso dele. Deus usou um espírito mau que trouxe julgamento. Que começa errado não pode terminar bem. Meus senhores, o que eu falei aqui está na Bíblia. Eu estou fazendo uma interpretação bíblica. Eu disse que era uma reflexão. Cada um tem liberdade diante de Deus, com a sua consciência diante de Deus, para interpretar. Mas está aí. Poderíamos rever alguns aspectos daquilo que nós falamos aqui. Proveito da sua situação, não é? São meus irmãos. Aí você não vai lá comigo, a minoria. É pobre como eu, é feio como eu, você vai comigo. E depois que ele pega a minoria, quem põe sobre a maioria? Não dá. Não dá. Não dá. Dinheiro ilícito na campanha? Não dá. Não tem condições.
de Jotão. Jotão, ele matou 70, né? 69. Ali fala 70, acredita que seja 69 exatamente, porque Jotão escapou, o mais novo. Aí Jotão escapou e vai lá e faz uma parábola. Vai lá e conta uma parábola para o povo, né? Eu vou ler de novo, bem rápido, só um trecho da parábola. Eu vou ler na nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Juízes 9, a partir do versículo 7. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disse a oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas? Pergunta legítima, sincera. Os que tinham preparo se recusaram. Os produtivos, os que tinham ocupação, os que já tinham história, se recusaram a governar. Aí sobrou espinheiro. Sobrou espinheiro. Aí as árvores vão lá no espinheiro. Não, vocês querem ungir rei sobre vocês? Venham se abrigar a minha sombra. Mas espinheiro não tem ramagem, não tem sombra. Espinheiro você não pode encostar perto dele. Espinheiro é usado até para separar, porque exatamente porque as pessoas não chegam perto. Espinheiro não serve, não tem utilidade. Quem é que o espinheiro produziu até agora? Nada. Mas o espinheiro aceitou de pronto. Venha se abrigar debaixo da minha sombra. Nessa eleição fictícia, 4 árvores, 3 delas eram nobres e tinham que oferecer. A oliveira, a figueira e a videira. A quarta, o espinheiro, nada tinha a oferecer, ao contrário das demais árvores. O que o espinheiro produziu? Ele nunca fez nada, nunca produziu algo útil. Isso é claramente uma menção a Abimeleque. A finalidade era mostrar que escolhas erradas têm consequências, como pode ser visto abaixo. Primeiro aspecto, a indiferença pode custar caro. Não existe vácuo na política, no poder político. Se um não ocupar, o outro ocupa. Se um não ocupar, o outro ocupa. As árvores nobres não aceitaram o convite. Tinham bons motivos, mas a recusa delas abriu a porta para o espinheiro governar. Pessoas produtivas, árvores produtivas, governadas por uma árvore que não produzia nada. Liderando, gente improdutiva, despreparada, liderando politicamente. Gente que produz, empresário que produz. E ele chega no governo e cria mais impostos. Em vez de desonerar para facilitar, camarada abre uma empresa, ele paga um salário para o empregado e outro salário e outro salário, muito obrigado, pastor. E outro salário para o governo de impostos. Senhores, o mal maior precisa ser evitado. O mal maior precisa ser evitado. Não podemos dar espaço ao mal. Não existe vácuo. Onde há perspectiva de poder, alguém logo se apresenta para ocupar o espaço. Alguns se apresentam com a motivação errada. Será que é certo que nós escolhemos alguém que nunca produziu nada? Qual é o histórico de vida? Tem que saber. Alguns são escolhidos com motivação errada, que é o caso do espinheiro, né? Que é o caso de Abimeleque. O Jotão disse assim: vocês escolheram ele, lá no versículo 18, no final eu coloquei na citação. Escolheram Abimeleque só porque ele é seu parente. Motivação, porque ele é pobre como eu, é trabalhador como eu. Aliás, outra coisa que me impressiona muito: para ser pastor tem um tempo de preparação e amadurecimento. Cara, Deus é chamado. Para ser professor, o camarada passa lá e se prepara. Para ser mecânico tem que aprender. Para ser político eu sou devoto, não tem preparação não, né? Não precisa de preparação não. Camarada para ser pedreiro passa anos e anos trabalhando na obra lá, ajudando, até aprender. Anos e anos. Carreira não tem massa antigamente
né, que agora está tudo moderno, mas antigamente virando na enxada, massa, e carregando, anos e anos ali, até virar um oficial. Aí, passeio político não, só ter voto. Basta só ter voto, já está legitimado, já sabe tudo, aprende tudo, está em condições de administrar, conhece a legislação da administração pública, conhece contabilidade pública, contabilidade nacional, de uma hora para outra, e passa a falar com uma autoridade de cátedra sobre o assunto, de uma hora para outra, legitimado sobre o voto, o único diploma é o voto, a única preparação foi o voto. Camarada que só cantava, o outro só fazia sei lá o quê, aí não, agora ele virou. Aí caiu num ninho de cobras e ratos que está lá há tempo sabendo tudo. Vai fazer o quê lá? Vai fazer o quê? Sem nenhuma preparação. Sem nenhuma preparação. Sem nenhuma preparação. Escolhas erradas podem ter graves consequências. Abimeleque, durante o período em que reinou, fez alguma coisa boa? Abimeleque, leia o capítulo 9, veja se tem algum registro de alguma coisa boa que Abimeleque fez. Como é que ele ia fazer? A forma que chegou ao poder, refém de levianos, refém de arruaceiros, refém de black blocs, refém daquelas pessoas que depositaram a expectativa de atender só o seu grupo, porque ele foi eleito só para aquele grupo. Como é que ele ia fazer alguma coisa? Sabe o que aconteceu? A sombra que o espinheiro prometeu, ou que Abimeleque prometeu, profetizado por Jotão, virou fogo que se voltou contra a população. Depois eu leio, porque a hora está passando muito rápido, mas senhores leiam. Senhores, a semelhança das árvores nobres da parábola de Jotão, nossa missão é nobre. A nossa missão é nobre. Não podemos largá-la, mas temos que agir para evitar o mal maior. Temos que agir para evitar o mal maior, para que não leve levianos para o governo, arruaceiros para o governo, como foi esse Abimeleque. Gente que tira candidato da frente, como fez Abimeleque, usando o mesmo método. Por quê? Aí é uma pergunta que eu faço: por que a igreja não prepara vocacionados? Crente, prepara Daniéis, Josés, conhece no final aí, não cabe mais Daniel no próprio. Gente temente, gente que vai no participe do banquete do rei, gente que tem história na igreja, gente que tem bom testemunho. Ah, porque fala bem, mas fala bem, produz alguma coisa além da assim? Não, lá porque é bonito, porque tem boa aparência. Por que não preparar vocacionados? Vamos aceitar que indivíduos com características semelhantes às pinheiras nos governem? Vamos aceitar que os pinheiros nos governem? O preço tem sido pago muito alto. É oportuna a observação do pastor Jeremias Couto. Preferimos nós deixar que os maus governem, ao invés de estimularmos vocações transformadas para o Evangelho, que podem ajudar a frear a maldade que graça nos ambientes onde a política é a ferramenta para o exercício da governança. Cabe aqui uma ressalva, estou na página 7. Não se trata de cristianizar o mundo. Não é fazer o que Constantino fez, que naquele período da história da igreja. Não é isso, não. É crente sendo luz no ambiente. Crente sendo luz no ambiente adequado. Meu Deus, a nossa hora já acabou. Meus irmãos, além da diferença entre cristãos, isso aqui não tem interesse que os crentes participem. Alguns falam assim: o Estado é laico. Esse problema da laicidade do Estado. Estado laico é onde não tem religião, oficialmente, mas o povo tem, ou pode não ter, e pode falar livremente. Isso é laicidade. É diferente de laicismo. Laicismo impede manifestação religiosa em público. Falar em público
implantar no Brasil. Até os dias querem implantar isso no Brasil. Sobre a laicidade. Então, atentemos sobre isso, senhores. Atentemos sobre isso. Formadores de opinião querem isso para o nosso país. Senhores, o exemplo de Daniel é muito interessante, aquele capítulo 6 de Daniel. Por quê? Influenciadores levaram o rei a fazer um edito para tirar a liberdade religiosa de Daniel. Para tirar a liberdade religiosa de Daniel. Eu botei isso como exemplo no capítulo 9. Eu tinha colocado isso aqui, depois o pastor Ezequiel citou. Aí, claro, com profundidade, sobre a invenção que isso já estava na postura aqui, não com essa profundidade, até porque eu não vi a palestra dele, mas o exemplo de Daniel é um exemplo típico. Tem sempre alguém disposto. Se a nossa voz calar, outros vão fazer uso da sua voz contra nós. Não é a igreja como instituição se posicionar politicamente para isso. É o cidadão que paga impostos, que é vítima da inflação como qualquer um outro, que sofre com obras inacabadas como qualquer um outro, que sofre com obras faraônicas que não acabam nunca, porque estão ali para desviar recursos, que sofre com dinheiro que vai para outros países e deveriam ser investidos aqui. Eu, como cidadão, tenho direito. Nós, como cidadãos, temos esse direito. Temas que os senhores devem considerar, já estou terminando. Temas que devem ser considerados. Está na página 9. Alguns temas que precisamos considerar na hora de escolher um candidato. Casamento entre indivíduos do mesmo sexo. A gente não vai ter dúvida. Se no partido que o indivíduo está, não, ele é crente. Ele é crente, mas ele está no partido que está lá. Na plataforma política, no programa partidário, casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a nossa fé? Nós temos direito à fé. Há mais alguns aspectos, depois os senhores venham. É legítimo que o crente se manifeste. Senhores, religiosos, quaisquer que sejam eles, veem o mundo pelas lentes das suas convicções. Religiosos, quaisquer que sejam, veem o mundo pelas lentes das suas convicções. Por que seríamos nós diferentes? Nós vemos sim o mundo pelas lentes da palavra de Deus e temos esse direito. E os senhores lembram aí que você tem não crentes que defendem isso, inclusive o próprio Marshall que eu citei aqui, ele fala: olha, cidadãos com direitos e deveres iguais. Eu cito outros aí, falo de Habermas, mais uns dois casos aí, falo de Peter Berger, que é um sociólogo da religião. Ele fala isso. O religioso vê as coisas pela lei da sua religião. Se eu creio que a Bíblia diz que casamento entre homem e uma mulher, eu tenho esse direito. Tenho esse direito. Aborto, direito à vida, eu tenho que olhar o programa partidário. Eu tenho que olhar o indivíduo. Não basta ser crente, mas estar no partido que defende o aborto. Como é que eu vou apoiar? Pornografia para criança. Os senhores devem ter visto, quem não viu, um ator de uma emissora de TV foi preso com material pornográfico referente à pedofilia. Perguntaram para ele: para que é isso? Estava no jornal aí, eu vi isso aí, me mandaram isso aí. Perguntaram para ele: para que é isso? Não, isso é para fazer a novela que a gente vai fazer aí. Eu vi isso no site do jornal Metrópolis. Os senhores podem pesquisar, pesquisem. Legalização de drogas. Quantos de nós aqui não sofremos que dirige congregação e igreja, sabe? De pessoas, gente crente, família crente que vem para nós desesperado, com filho nas drogas. Como é que eu vou apoiar alguém que defenda isso? Liberdade de expressão. Isso aqui eu botei uma observação que eu quero ler hoje. Senhores, sem liberdade de expressão, vamos chamar o pecado de quê? Se tem gente defendendo a restrição à liberdade de expressão, vamos chamar o pecado de quê? Vamos pregar o quê? Para quem? Onde? Quantos têm a coragem de João Batista de ir para a rua e perder a cabeça lá? Vamos chamar o pecado de quê? João Batista não pode escolher governantes e legisladores, nós podemos. Eu coloquei isso aí.
Por que escolhemos governador? Alguém vai nos calar. Direito à propriedade, manifestação religiosa em público, família, carga tributária, segurança pública. Pesquisem os estados mais violentos do Brasil. Verifiquem o viés de quem está governando lá. É fácil ver isso. Eu morei em um estado governado e vi como isso é difícil. Como a violência sobe, a criminalidade sobe. Há casos de cidades que a cidade vive uma sujeira, ruas buracadas, crianças são desviadas. Sim, pastor, eu preciso já devolver o que eu falei. Pode falar. Uso de um dos poderes, nós temos o executivo, legislativo e judiciário. Uso de um dos poderes, esses três poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos. Se um sobressair, essa é a normalidade. Usar a justiça para calar, às vezes sem amparo nas leis. Juízo pervertido. O tempo não dá para falar mais. Segurança pública, programas sociais. Verifiquem os estados onde tem mais desempregados no Brasil. Vejam o perfil de quem governa. Eu passei em um estado assim. Não é conversa de quem está falando aqui emocionado, não. Eu passei e vi. Eu vi a transformação de um estado, de uma cidade, que era de um jeito que quando mudou, foi decaindo, até que caos. Eu morei. Caos. Senhores, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra ao nosso coração. Nas considerações finais, eu cito alguns casos aí, alguns casos interessantes. Alguém viu aqui um padre anglicano que estava fazendo a missa lá, fazendo uma live. Entraram lá e botaram ele para calar. Quantos viram isso aqui? Quantos viram aqui um vereador de um certo partido em uma capital brasileira entrar na igreja católica durante o ofício religioso e acabar com o ofício religioso? Quantos viram isso? Isso é afronta à Constituição Federal. Isso precisa ser observado. Isso precisa ser olhado na hora de escolher. Porque ele representa um sentimento que está na ideologia, na facção que ele faz parte. Isso precisa ser observado. Vejam, senhores, a importância da dimensão direito político. Eu vou ler o último parágrafo aqui para a gente terminar. As nossas escolhas políticas têm consequências que podem extrapolar os limites da nossa existência. Lembremos de Abimeleque da parábola de Jordão. Não podemos ficar indiferentes a um processo que afeta a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. Além de agir como sábios, pensemos no uma palavra que foi falada ontem à noite aqui: legado. Foi falada ontem à noite aqui pelo pastor que está ali atrás, pastor Samuel Souza. Legado. Pensemos no legado. Legado. Herança cultural, herança de valores que nós vamos deixar para os nossos descendentes. Mais do que isso, estejamos conscientes de que vamos prestar contas a Deus do nosso voto. Vamos prestar contas a Deus do nosso voto. Deus nos deu um mandato de governar. Em nossa sociedade, governamos por meio do voto. Isso nos impõe uma responsabilidade diante de Deus, a quem prestaremos conta de tudo. Que Ele nos ajude e que o Espírito Santo nos leve a pensar, a falar e agir em conformidade com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. O versículo de Jeremias que as crianças têm oferecido a Baal, Jeremias 19:5. Meus irmãos, vamos ficar de pé então. Vai um amém? Bom demais, hein? Cansa um pouquinho, né? Ouvir o pessoal que está com problema de coluna aí. Quando eu ficar velho, pode ser que aconteça isso.